Entre 2023 e 2024, o salário mínimo subiu 6,9% no Brasil, para horror de parte da Faria Lima e de parte do Congresso Nacional. Mas, ao mesmo tempo, a remuneração líquida média dos juízes brasileiros pulou de R$ 45 mil para R$ 55 mil, ou seja, cresceu 22%, 3 vezes mais do que o salário mínimo. Não que você tenha visto algum Faria Limer ou congressista reclamar. Pior, há vários indícios de que até o final deste ano, esses R$ 55 mil vão crescer ainda mais. O que explica esse crescimento astronômico dos valores recebidos pelos magistrados não é produtividade, não é que eles tenham sido promovidos em suas carreiras, são os penduricalhos. Aquelas verbas extras, aquelas gratificações, aquelas indenizações e auxílios que empurram a remuneração muito para cima do teto constitucional. Nenhuma outra profissão no país viu o seu rendimento subir tanto em tão pouco tempo. Nem a daquele produtor rural que colheu 2 safras recordes no mesmo ano, nem, daquele empresário de cannabis gourmet irrigada, né? Nada supera os penduricalhos magistocráticos. Essa escalada salarial virou símbolo do debate político mais urgente do momento, que é quem paga as contas públicas no Brasil. E o judiciário, embora não seja o único nessa história, é parte central tanto pelo lado dos privilégios quanto pelo fato de ter sido chamado a ser o mediador entre a crise do governo federal, do executivo, com o Congresso, com o legislativo. O repórter e colunista do UOL, Thiago Malli, investigou os números e os bastidores desse salto de 22% na remuneração líquida média dos magistrados brasileiros e vai nos ajudar a entender como funciona a matemática dos supersalários no topo da carreira da justiça no Brasil. Tudo bom, Thiago Malli? Muito bem-vindo ao UOL Prime. Ô Toledo, tudo bem? Muito prazer estar aqui novamente com você. Prazer é todo nosso. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Thiago Malli, vamos começar pelos números. Como é que foi esse aumento de quase 22% no salário, não é o salário, né? Na remuneração líquida média dos juízes em apenas um ano, de 2023 para 2024? Me explica pra gente, detalha, por favor. A gente às vezes fala salário, né? Porque é o jeito mais comum ali de se referir a isso, mas na verdade essa remuneração líquida, porque o que aumenta, Toledo, não é o subsídio, que é a parte fixa, vamos dizer assim, que é como se fosse o salário. O subsídio dos juízes ali tem tido aumentos pequenos nos últimos anos ali, assim como da maioria das pessoas. Não foi ali que aumentou. O que aumentou foi uma parte que deveria ser variável, mas na verdade tem ficado cada vez mais fixa e abundante, que é a parte dos adicionais que os juízes recebem por mês. Então, o que tem acontecido é cada vez mais o pagamento de adicionais para os juízes. Então, para juiz, salário chama subsídio, para começar, é isso? Não é só para juiz, né? Você tem dentro do funcionalismo público, o subsídio ele define uma espécie de base salarial. Para algumas categorias, antigamente você tinha uma parte grande e variável do salário de acordo com as funções e cargos que as pessoas ocupavam, e aí depois de algumas reformas, essas categorias passaram a ficar num regime de subsídio, ou seja, um regime onde quase tudo está incorporado num valor fixo ali, que vai variando de acordo com, enfim, o tempo de carreira da pessoa, enfim, promoções, e pequenas coisas ficariam de fora desse subsídio como adicionais. Então o subsídio já é mais do que o salário. Ele já é uma aglutinação de rendimentos que parte do funcionalismo público recebia, certo? No caso dos juízes, o subsídio já embute várias coisas que eram pagas como adicionais em tempos anteriores, né? Teve uma reforma ali no fim da década de 90, começo dos anos 2000, em que esses vários penduricalhos que existiam foram aglutinados ali dentro do subsídio. Ou seja, você tinha o salário. No princípio, era o salário. Aí tinha os adicionais. Daí teve uma reforma e adicionou os adicionais
ao salário, somou, e isso passou a se chamar subsídio. Tô errado? É isso. A questão do subsídio, o poder público consegue ter um controle, deveria conseguir ter um controle maior sobre o pagamento. Eu só estou enfatizando esse ponto porque você tinha o salário, tinha os adicionais. Juntou os dois, começou a chamar de subsídio, ou seja, você já tinha algo mais do que o salário porque já estava adicionando outras coisas. Mas consolidou tudo nisso e o teto salarial passou a ser esse valor, certo? Não o salário exclusivamente, mais os subsídios. Bom, é isso. Aí, não contentes com essa adição, parte da máquina pública começou a ter outros adicionais, que vão sendo incorporados ao que ele recebe no fim do mês, não é isso? É isso. Quando você fala novos, tem novos e tem antigos, Toledo, porque os adicionais têm uma característica ali daquela ave grega, da fênix, né? Você mata eles e eles ressurgem, às vezes com outros nomes e às vezes até com o mesmo nome, e voltam a ser pagos depois de um tempo. Entendi. Não adianta incorporar no salário, chamar de subsídio, porque eles voltam na forma de adicionais logo em seguida. Tá bom. Então a gente já tinha um adicional, aí tem um adicional do adicional, e esse adicional do adicional que cresceu absurdamente entre 2023 e 2024, é isso? É isso. Agora, esses adicionais é interessante, Toledo, eu até antes de vir para cá dei uma olhadinha para quantificar isso melhor. Você tinha em 2018, primeiro ano de uma série de dados que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, publica, os adicionais ficavam por volta ali de 2018, 2019, 5 bilhões, 4 bilhões. Em 2022... Você fala 4, 5 bilhões assim, como se fosse um troco. Quer dizer, já em 2018, eu, você e o ouvinte gastávamos, como contribuintes, 5 bilhões por ano para pagar adicionais para a magistratura, é isso? É, mais ou menos. Tem alguns descontos em cima desses adicionais que às vezes acontecem. Vamos deixar por 4. 4 bi, tá bom. E esses adicionais, pagos anualmente aos juízes, aos judiciários, eles foram aumentando. Então, 2022 foi para 7 bilhões de reais, né? Mas peraí, de 5 para 7? Em 4 anos? Não, em um ano. Em um ano foi de 5 para 7. Isso só em 2022, mas tem outro aumento. Em 2023, vai para 8 bilhões e meio. Tiago, dobrou desde 2018? Mais do que dobrou se você considerar o atual de 2024, Toledo. 2018 era 5, 2023 foi 8 bi e meio, só que 2024 foi para 15. Não. Você tá de sacanagem. Não é possível. Não é possível que uma coisa saia de 5 bi para 15 bi. Uma coisa não. Um penduricalho, um adicional, uma gratificação, uma indenização pule de 5 para 15 num período tão curto, quer dizer, menos de 10 anos. É, e se você for pegar, na verdade, de 2023 para 2024, ela dobrou num período de um ano, né? Enfim, foi de 8,5 para 15, quase dobrou. Não tem ninguém reclamando disso no Congresso, porque afinal de contas, né, somos todos preocupados com o fiscalismo, com o rigor das contas públicas. Nunca ouvi ninguém se manifestar. Presidente da Câmara, presidente do Senado, não fizeram um PDL para acabar com esses negócios, não é um decreto legislativo para acabar. Nos tribunais, certamente não tem ninguém. Agora, no Congresso, teve um projeto do governo no fim do ano passado que tentou, de alguma maneira, cortar uma parte, né, desses adicionais. O projeto foi desidratado pelo Congresso. Não acredito que o Congresso faria uma coisa dessas. Inacreditável. Uma coisa que, afinal de contas, é para deixar as contas públicas mais rígidas. Pois é, e aí não ficou, né? Esses cortes que o governo tentou fazer com o projeto que foi aprovado em dezembro do ano passado, não foi para frente. Tem um outro projeto, Toledo, que já passou na Câmara e atualmente está no Senado, cujo objetivo inicial também é cortar supersalários. Mas esse projeto, ele é muito criticado pelos especialistas. As pessoas acham, em geral, o projeto muito ruim. Teve um levantamento recente, Toledo, que foi feito ali pelo professor Bruno Caraz, a pedido ali da Transparência Brasil, se eu não me engano, que mostra que esse projeto de lei, cujo objetivo seria regular os supersalários, cortar ali, acaba, na verdade, institucionalizando uma quantidade de 7 bilhões de reais de penduricalhos a cada ano. É uma informação que a gente deu até com exclusividade na nossa coluna do UOL. E como é que isso acontece? Na verdade, assim, você tem uma coisa fundamental para você entender como que se formam esses supersalários. Esses adicionais, eles recebem uma classificação, carimbinha ali, de verba indenizatória.
remuneratória. O resto, o subsídio ali recebe outro carimbinho que é a verba remuneratória. Na origem dos termos, remuneratório, ou seja, subsídio é uma remuneração por alguma coisa que você fez, né? Um serviço prestado ao poder público. E indenizatória seria, na verdade, olha, você teve algum custo, viajou, teve que pagar uma diária, uma passagem aérea, tal, não é justo que isso seja retirado do seu salário. Então, você pagou para trabalhar, vamos devolver. Você recebe de volta. Qual que é a questão? Como a verba indenizatória dá para acumular acima do teto do funcionalismo, porque imagina um juiz que, enfim, receba o teto do funcionalismo, se ele acabar gastando com diária, ele vai ter que receber de volta, e isso é justo que acabe acontecendo. Então, como a verba indenizatória pode acumular acima do teto do funcionalismo, o judiciário, os tribunais e órgãos do Ministério Público também fazem o mesmo de forma administrativa, né? Eles decidem por eles mesmos, sou aqui o tribunal do estado X ou do estado Y, eu vou classificar uma série de benefícios que eu estou criando como indenizatórios, e daí eu posso pagar acima do teto. É por isso que os salários acabam crescendo tanto. Rememorando, então, os penduricalhos não são novidade, né? A gente já falou sobre isso em outro episódio do All Prime. Agora, esse crescimento absurdo de dobrar de um ano para o outro, de triplicar num período curto de tempo, isso sim é uma grande novidade, né? Me explica quais penduricalhos, se é que dá para identificar, foram os responsáveis principais por esse salto triplo carpado das remunerações da magistratura. Tem dois, Toledo, que dá pra gente identificar que cresceram muito. O primeiro é um que eu cheguei até a comentar numa outra oportunidade que eu tive aqui contigo, que é a chamada licença compensatória. Basicamente, quando o juiz acumula funções, acumula trabalho, tem muitos processos e tal, ele já tinha um benefício, tinha um outro nome, e aí esse benefício da licença compensatória faz com que ele ganhe um adicional, e a licença compensatória em si, que foi instituída em 2023, tem uma característica que esse adicional que antes era remuneratório, então como eu falei, antes esse benefício era cortado pelo teto, tudo que ultrapassasse o teto desse benefício não poderia ser pago, eles fazem uma jogadinha transformando na licença compensatória esse benefício em indenizatório. E aí o que acontece? Você tem um acúmulo. Então a partir do meio do 2023 que eles institucionalizam isso, então você vê 2023 começa a crescer mais rápido, 2024 você tem uma disparada de pagamento de licença compensatória. Só para esclarecer, quem decide isso? Porque se o executivo quiser gastar, ele precisa apresentar um projeto de lei, de orçamento para o ano seguinte, o Congresso examina, supostamente no ano anterior, mas nem sempre isso acontece, como esse ano não aconteceu, emenda esse orçamento, fiscaliza e aprova. No caso do judiciário, o judiciário precisa se submeter ao crivo de outros poderes para fazer esses aumentos das remunerações dos magistrados, ou eles têm total independência e não tem nenhuma fiscalização? Essa é uma questão muito importante, Toledo. Normalmente, você teria que ter, ou no Congresso Federal, quando se tratam de tribunais federais, né, ou nas assembleias legislativas, uma legislação para que esse aumento seja feito. Às vezes funciona desse jeito, mas nos últimos anos, o que a gente identifica que está por trás desse aumento espetacular ali de pagamentos é o fato de que os tribunais têm tomado decisões administrativas para pagar esses adicionais. Então, traduza a decisão administrativa, por favor. É o próprio órgão. Então, por exemplo, você pega ali o Tribunal de São Paulo, ele vai lá, argumenta, olha, tem um outro tribunal que já está pagando esse adicional por conta de um histórico que a gente tem aqui de ter que ter equivalência entre os tribunais, ou então ter que ter equivalência entre a carreira de juiz e a carreira do Ministério Público. Ele pega e ele decide, olha, como tem que ter equivalência, eu também vou pagar aqui o meu. Isso é algo que recentemente tem sido bastante discutido e teve até algumas decisões recentes, a gente pode falar sobre isso, do CNJ para tentar coibir esse tipo de coisa. No princípio era o salário, depois vieram os adicionais foram incorporados ao salário, mudou de nome, começou a se chamar de subsídio, aí vieram os penduricalhos, que são as indenizações e todos os outros rendimentos que turbinam
o ganho dos magistrados. E quem decide isso são os próprios magistrados, sem passar pelo crivo de outro poder, porque a maioria das decisões que levaram a esse aumento de triplicar o valor dos penduricalhos em menos de 10 anos são o que se chamou de decisões administrativas, ou seja, é o próprio tribunal que julga sobre o seu próprio rendimento, né? Os juízes julgando a si mesmos com base num precedente de outros juízes. Quer dizer, o STJ decidiu fazer isso, daí todos os outros tribunais da Justiça Federal vão fazer iguais, os TRFs, ou os tribunais de justiça da Justiça Estadual, enfim, é mais ou menos isso, é uma espécie de epidemia. Isso, e acaba às vezes pegando um precedente de um tribunal superior, uma reinterpretação das coisas ali, é bastante livre, não é tão controlado isso. E aí você tem esse aumento, por exemplo, a gente estava falando aqui da licença compensatória, em 2024 foi mais de 1 bilhão e 300. E essa licença compensatória não tem legislação específica para regulamentar, detalhar, dizer, estabelecer limites ou regras, nada disso, é tudo administrativo. Assim, você teve, depois de várias associações de magistrados entrarem na justiça para conseguirem esse benefício, você tem ali uma legislação de equiparação, porque o primeiro Conselho Nacional do Ministério Público acabou tendo uma decisão no sentido de permitir a existência dessa licença compensatória, e depois o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, também teve uma decisão que acabou unificando. Então, o caminho normalmente é uma associação de magistrados vai lá no tribunal e fala, olha, quero que aqui nesse tribunal seja pago, porque no outro tribunal, no Ministério Público, você tem já esse pagamento. E aí, essa associação leva ali no tribunal, tem uma decisão administrativa, outro tribunal vai lá e às vezes reclama para o CNJ, olha, eu gostaria de ter também, e o CNJ, ele acaba dando uma espécie de decisão autorizando ou então unificando essa prática que já estava acontecendo. O Conselho Nacional de Justiça foi criado não faz tanto tempo assim, salvo engano, para ser uma espécie de órgão regulador da justiça. A discussão à época, se eu bem me recordo, era entre uma supervisão externa, ou seja, por outra parte da sociedade, ou uma supervisão interna, a própria justiça fiscalizando a si mesma. E optou-se, claro, a decisão dependia dos magistrados, pela supervisão, autorregulamentação, digamos assim. O CNJ acabou cumprindo esse papel. E uma das consequências disso, então, se eu estou entendendo bem, é que quando há uma disputa, quando um tribunal, uma associação de juízes pede equiparação com procuradores da República ou da Justiça Estadual ou com outro tribunal que seja, o CNJ acaba falando, tudo bem, vamos dar mais uma graninha. É isso. Normalmente é assim que tem funcionado, Toledo. Tá. O CNJ, como você bem falou, ele tem uma composição que acaba levando a um certo viés, porque a maior parte do CNJ, você tem membros do CNJ ali também que são de advogados ou membros da sociedade ou até do Ministério Público ali, mas a maior parte é de juízes mesmo. Então as decisões do CNJ acabam de alguma forma afetando os próprios juízes ali, que se beneficiam desses adicionais. E só para deixar claro, então, uma vez que essas decisões são homologadas pelo CNJ, elas valem para a carreira inteira. Não é que um juiz precisa isoladamente pleitear, não, eu quero essa remuneração extra, eu quero ter direito, porque o meu colega já tem. Uma vez que o CNJ emita ali uma resolução, enfim, os tribunais podem ir ao CNJ diretamente e, se baseando na resolução do CNJ, criar esses novos adicionais. Na prática, não é totalmente automático, mas é semi-automático, né? Um acaba seguindo o outro e em pouco tempo todos estão fazendo a mesma coisa. É um procedimento muito mais dependente apenas dos juízes do que deveria, né, Toledo? E é por isso que você tem esse tipo de discussão. Recentemente, o CNJ, ele tentou, de certa forma, barrar, ou enfim, impedir uma parte disso, mas é só uma parte, que é uma parte importante. Eu ia falar, quando você perguntou quais são os penduricalhos que mais turbinaram esse crescimento grande de 2024, uma categoria de penduricalho que turbinou bastante foram os retroativos. Retroativo foi das coisas que mais cresceu. Você tinha 1 bilhão e pouco em 2023, em 2024 foram 3 bilhões de pagamentos de retroativos. Explica o que
é um retroativo, já aviso ao ouvinte que você não precisa ficar preocupado porque não é um vírus, embora se comporte como tal. O retroativo, na verdade, ele vai reunir uma série de outros penduricalhos numa categoria mais ampla que funciona como o seguinte. Vou dar um exemplo para ficar claro do Tribunal de Justiça do Acre. O Tribunal de Justiça do Acre, ele pagava 5% do subsídio, né, parte fixa do salário do juiz, ele pagava 5% a mais de auxílio alimentação. Aí em 2019, eles falaram, vamos aumentar para 10%. Quer dizer, quem ganha mais, teoricamente, come mais ou come melhor, é isso? É esse o princípio, porque se é um percentual do subsídio, né? Eu acho esquisito, né? Como é juiz, ele tem que comer em restaurante caro, né? Não pode comer... É exatamente isso, mas tudo bem, vamos lá. Adiante, fechado parênteses, desculpa a interrupção. E aí, quando o Tribunal de Justiça do Acre ia começar a pagar esse aumento, né? Começar a dobrar o auxílio alimentação, a OAB ali entrou com uma ação que foi até o CNJ. OAB ali. É a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso. A parte regional da OAB lá do Acre entrou com uma ação e aí o resultado foi que, olha, não, você não vai poder fazer isso, não vai poder aumentar. Isso foi em 2019. Quando chegou 2023, o que aconteceu? O CNJ estava com outras pessoas ali no comando e resolveu rever essa decisão dizendo, olha, na verdade pode sim, até 10% pode pagar de auxílio alimentação. Aí o que aconteceu? O Tribunal de Justiça do Acre, ele teve um aumento no pagamento de penduricalho mês a mês, porque ele começou a pagar um auxílio alimentação maior, né? O dobro do valor anterior. Mas, além desse aumento que teve mês a mês, o Tribunal de Justiça do Acre considerou que todo o período de 2019 que ele tinha decidido pagar isso até 2023, quando ele não estava pagando, ele deveria pagar isso e devolver aos juízes. Não, peraí, desculpa. O CNJ deu uma decisão em 2019 dizendo que vocês não podem aumentar o valor do seu auxílio alimentação. Tem que ser 5%. Em 2023, o mesmo CNJ, com diferentes componentes desse Conselho Nacional de Justiça, revêem essa decisão e falam, agora você pode pagar até 10% do que de subsídio. Houve uma mudança de entendimento. Quer dizer, pode pagar, mas assim... Agora, o entendimento... Ninguém falou, inclusive, como a gente aqui é magnânimo, está sobrando dinheiro público, não precisa aumentar imposto, nada disso, vocês podem pegar todo esse período de 2019 até 2023 e receber retroativamente por tudo que vocês já não comeram, né? Esse é um exemplo claro de como não tem baliza ali para fazer um negócio desse. Então, na argumentação deles, eles consideram isso, isso foi um direito adquirido, houve uma decisão errada em 2019, nós temos direito, nós deveríamos ter recebido a mais para nos alimentar, nós acabamos gastando mais para nos alimentar. Essa seria a argumentação deles. Isso que eu estou falando com o Tribunal de Justiça do Acre, não é só com o Tribunal de Justiça do Acre. Esses 3 bilhões de penduricalhos retroativos significa que em vários outros tribunais, com vários outros benefícios diferentes, alguma coisa desse tipo aconteceu. A gente chegou a falar, inclusive, num outro programa que fizemos junto, Toledo, sobre os benefícios pagos ali a título de retroativos para o Tribunal de Justiça de Rondônia. Não sei se você se lembra. Claro. Aquele em que as pessoas, os juízes, ganhavam mais de 1 milhão, às vezes, num mês de pagamentos retroativos. Isso também era um outro benefício retroativo, que era o adicional por tempo de serviço, que o CNJ reviu um entendimento de 16 anos atrás e resolveu que, tudo bem, e aí o tribunal resolveu pagar 16 anos que não tinha pago desse benefício. Princípio foi fixado pelo legislador na existência de um teto de remuneração do funcionalismo. Mais do que isso não dá, gente. A conta não fecha, não paga todo mundo. Vamos estabelecer um máximo. Você não pode ganhar mais do que esse máximo. Não teve ninguém que, tentando entender e aplicar o desejo do legislador, tenha questionado essa explosão de penduricalhos, que daqui a pouco vão ser mais do que nesse ritmo de crescimento. O cara vai ganhar mais de indenização e o diabo do que de salário propriamente. Daqui a pouco está muito perto, Toledo. Nessa nota técnica ali que foi feita pelo Movimento Pessoas à Frente, que é uma das fontes de dado ali da coluna que a gente publicou a respeito da remuneração dos juízes, eles mostram que mês a mês ali você já tem alguma coisa que ultrapassa 43% da remuneração do juiz já é de adicionais. E está num ritmo crescente. 43 a 57, não é que é 43% do salário, não. Você pega tudo que eles ganham, que cai na conta deles por mês, 43%
é penduricalho, é isso? Exato. E esse percentual está crescendo a cada mês. Então, até a própria nota técnica, ela chega a dizer isso. Muito em breve a gente deve ter, e de novo, não estou falando de um ou outro tribunal que tem uma situação excepcional. Na média, é possível que em breve os juízes estejam recebendo mais de penduricalhos do que do próprio salário, entre aspas, né, do subsídio. Isso tem acontecido e está acontecendo bastante. Você tem a sociedade civil organizada, né, para responder a sua pergunta contra isso, mostrando de diversas formas os problemas que tem. No Congresso, essa principal proposta está sendo discutida. Ela realmente é uma proposta considerada muito ruim. Ou seja, ela vai repetir aquilo que foi feito no passado quando transformou o salário em subsídio, incorporando os adicionais. Vai incorporar os novos adicionais para eles criarem o adicional do adicional do adicional. É isso. É muito ruim porque, na verdade, hoje você tem uma situação de certos abusos que você consegue enxergar em determinados tribunais, determinados olerites, mas, de novo, a gente está conversando aqui que essa situação é fruto de decisões administrativas que, eventualmente, podem ser revistas, né? Quando você passa no Congresso uma lei que vai lá e institucionaliza uma série de coisas que, claramente, são pagamentos pelo trabalho da pessoa como indenizatórios, né? Que é essa a grande questão, você vai estar ali institucionalizando esses penduricalhos de uma forma que aí fica muito mais difícil de ter qualquer tipo de contestação. Traria um retrocesso muito grande e é isso que as principais entidades da sociedade civil que lidam com isso fazem. Agora, para não ser tão pessimista, Toledo, tem uma decisão recente do CNJ que tentou de alguma forma lidar com isso, principalmente essa questão dos retroativos que a gente está falando aqui. O que eles fizeram? No dia 20 de maio, eles tomaram uma decisão que, olha, a partir de agora, não vai ser mais possível você pagar retroativo com decisão administrativa. Ou seja, ou tem lei, ou tem uma decisão colegiada que chegou até o fim, até as instâncias finais, ou tem um tribunal superior que determina as coisas. Essa coisa de qualquer tribunal de decisão administrativa pagar retroativo, parou. Mas né? peraí, desculpa. O Tribunal de Justiça da Venezuela do Sul, caso isso fosse um estado brasileiro, é um colegiado. E é a última instância da Justiça da Venezuela do Sul, certo? Então, se o Tribunal de Justiça de um estado decidir, vale? Não vale não. Isso é um avanço sim, Toledo, porque vai precisar ou o próprio CNJ ou o STF entrar lá para decidir que isso vale. Então, não vai ser mais tão simples quanto era antes para a questão dos retroativos. Agora, o que acontece? É a partir de agora, né? O que foi decidido de retroativo até agora... Desculpa, mas aí tem que valer para todo mundo. Se valeu para os juízes do Acre pagar retroativamente, as decisões têm que ter efeito retroativo também quando é para não pagar. Pois é, você não? vê que não é assim que vai funcionar. E aí você tem um monte de decisão que foi dada, Toledo, sobre pagamento retroativo que geraram passivos. Então, essas decisões que foram dadas recentemente, nos últimos anos, elas continuarão gerando penduricalhos para serem pagos para frente, porque a decisão já foi tomada pelo tribunal, não tem a contestação da decisão prévia. Direito adquirido. É um direito adquirido. A gente chegou também numa outra reportagem que publicamos na coluna a mostrar que houve uma corrida do ouro antes dessa decisão do CNJ. Então, nos meses que antecederam essa decisão do CNJ para barrar novos retroativos, você teve um recorde no pagamento de retroativos no Brasil. Foi o maior valor para um trimestre que se já teve notícia. Ou seja, vendo que poderia ter algum tipo de limite, os juízes, os tribunais em geral, correram para aprovar os seus retroativos ali. Existe alguma outra categoria no Brasil que fixa os próprios salários? Olha, eu não conheço. Eu certamente não fixo o meu, não sei quanto a você, Toledo. Quisera eu. Duvido que o nosso ouvinte, fora os magistrados, tenham essa capacidade. Agora, você chegou a fazer algum tipo de comparação com outras categorias de remuneração? Enfim, de quanto cai líquido na conta no final do mês? A gente não chegou a fazer essa comparação, mas assim, é o que a gente sabe, Toledo, 22% num ano é muita coisa. Você teve, por exemplo, um aumento que foi muito batalhado para o funcionalismo público do Executivo Federal, que foi de 9% depois de muitos anos. Para várias categorias eram 4, 5 anos sem ter aumento nenhum. O Judiciário
tem uma remuneração crescente em todo esse período que a gente está olhando e ainda assim eles tiveram 22% a mais de remuneração. Uma maneira de enxergar isso, de explicar o que isso significa, é pegar a remuneração total líquida média de um magistrado, digamos no ano de 2019, comparar com a remuneração líquida média de um auditor da Receita, de alguém que ganhava salário mínimo. Passam-se 3, 6, 7 anos e a gente vê quanto é a diferença, quantas vezes mais é essa remuneração. Tem uma coisa bem interessante, Toledo. Eu até, reproduzi dentro da coluna um gráfico feito ali pelo professor Bruno Carazzi, que a gente está sempre citando porque ele é um grande estudioso desse tema. E ele tem, para quem está nos ouvindo aqui, são 3 linhas. Uma linha é o subsídio dos ministros do STF, ou seja, o teto da remuneração pública federal e é o subsídio, né? Aquele valor bruto. A linha fica meio reta, daí chega em outubro de 2018, sobe de 33 mil para 39, aí vai até 2023, em março sobe de 39 para 41, quase 42, e aí a gente tem em 2024 44 e agora um outro aumento de 46. Se você pegar a média do subsídio dos magistrados, que de novo, subsídio a parte fixa, ela segue basicamente essa linha. Então, aumenta quando aumenta o salário do teto do respeitando do STF. O teto constitucional. É isso. Agora, tem uma outra linha que percorre todas, que é a média de remuneração do juiz, quanto que efetivamente cai na conta do juiz. Isso daí ficava abaixo do teto dos ministros supremos ali em 2018, e aí vai crescendo, essa remuneração supera o subsídio dos ministros do STF em outubro de 2022, e daí ela embica como se fosse lançar um foguete na lua mesmo. Em 2023, 2024, ela começa a crescer de uma forma exponencial. Toledo. Vamos fazer uma conta rápida. Você tem o valor de 2019 aí, não? Da remuneração líquida, Isso. média, pegando aqui janeiro de 2019, 33 mil. Então, em 2019, pegar genérico assim, né? Tudo que caía na conta de todos os magistrados divididos, né? O valor aí para dar a média era 33 mil reais. Isso. Nesse mesmo ano, o valor do salário mínimo, vou arredondar, era R$1.000, 998. Então era 33 vezes o salário mínimo. O quanto caía na conta do magistrado médio brasileiro era 33 vezes o que ganhava uma pessoa que recebe salário mínimo. Quanto é em 2025? O último dado que a gente tem, Toledo, é março. E no mês de março foram 65.500. 65.500 dividido por 1.518, se eu não me engano, que esse é o salário mínimo. Verdade. Não é isso? Atual. Igual 43 vezes. Quando a gente fala da desigualdade, né, de remuneração, você tem aí um bom case para mostrar, né? Quer dizer, em 7 anos, o salário mínimo subiu 50%, grosso modo, e a diferença entre o salário mínimo e o rendimento médio dos magistrados, que já era enorme, de 33 vezes, aumentou para 43 vezes. E os economistas da Faria Lima e do Congresso acham que o problema é o aumento do salário mínimo. E se você olha para o gráfico, aparentemente isso daí vai continuar, né? Porque tem esses penduricalhos, esses retroativos que estão aprovados, que vão continuar sendo pagos ali, e você tem um crescimento muito grande. Para o nosso ouvinte que pode estar com alguma dúvida, que, mas na abertura vocês falaram de 55 mil em 2024, agora estão falando de 65. Em 2024, a média de tudo que foi pago no ano era 55 mil. Só que no fim de 2024, o pagamento mensal já estava muito maior, porque está crescendo muito rápido mesmo, é até difícil de acompanhar. E agora já entra em 2025 pagando ali 63 mil e atualmente, no último mês que a gente tem, que é março, 65.500. Então, apesar dessa decisão do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que você fez menção, acabando com as decisões administrativas ou limitando o poder das decisões administrativas para aumentar as remunerações líquidas dos magistrados, o gráfico é assustador. Pois é, vamos ver o que acontece depois dessa decisão do CNJ, mas assim, o que a gente consegue enxergar nos dados até agora é um crescimento realmente muito acelerado e muito íngreme, né? Você tem uma subida que vai indo muito para cima. Não à toa, Toledo, que a gente tem tido ali, tem visto cada vez mais
mas na imprensa em geral, notícias sobre isso, porque tem muito material, essa que é a verdade, para noticiar sobre isso, e a sociedade civil cobrando cada vez mais. É um momento que a gente tem agora, onde o judiciário aparentemente colocou o pé no acelerador em 2023 e 2024, no quesito aumentar os próprios adicionais, e a gente está vendo agora o efeito disso. Quer dizer, o judiciário aumenta nessa proporção, né? A remuneração média dos juízes deixar de ser 33 vezes o salário mínimo em 2019 para ser 43 vezes em 2025. Você tem um aumento no mesmo período das emendas parlamentares. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, tem muito a ver, porque é o poder que os parlamentares, deputados e senadores têm de se manterem no cargo graças à distribuição do meu, do seu, do nosso. E todo o foco da discussão que a gente vê sobre controle dos gastos públicos está centralizado onde? No Executivo. Quando o Executivo tenta exercer algum tipo de controle desses gastos dos outros poderes, seja com o projeto de lei que você mencionou dos supersalários, seja controlando as emendas, do valor das emendas parlamentares, aumentando impostos, a reação é não. A gente tem uma situação institucional muito difícil no Brasil hoje, porque se você for pensar em contrapesos institucionais, por exemplo, para o pagamento de supersalários de juízes, de onde poderia vir um contrapeso seria, por exemplo, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas ali. O Ministério Público também recebe na mesma proporção supersalários, às vezes até mais do que juiz. Tribunal de Contas, os conselheiros também estão recebendo supersalários, a gente já demonstrou isso também numa reportagem do UOL. O Congresso Federal, que seria um contrapeso, né, poderia passar uma legislação limitando isso. Você tem uma série de congressistas, de deputados e senadores ali, às vezes enrolados com a justiça, que também não tem muito incentivo, vamos dizer assim, para bater no judiciário, porque podem depois ter algum tipo de vingança. Então, as instituições, aquela coisa, as instituições estão funcionando, não estão funcionando, as instituições atualmente não têm muitos incentivos para lutar ou para, de alguma forma, fazer com que esses supersalários sejam mais regulados, enfim. Investigação, Tiago, você encontrou experiências de outros países que pudessem servir de exemplo para a gente tentar minorar esse problema no Brasil? Olha, Toledo, eu vou ser sincero, eu até procurei algumas coisas de outros países de controle de supersalários e tal, mas eu não encontrei nenhum lugar onde você tivesse a definição de um teto e esse teto tivesse sido superado pelos juízes ou por outras categorias do país por meio de um jeitinho. Então o penduricalho se enquadra na categoria jabuticaba, só tem aqui. Eu não sei, mas eu é pelo uma menos... fruta rara. É Pode uma ter fruta... em outros lugares, pode mas ter outra, não é assim, mas não assim, dá em árvore. Certamente não é uma coisa comum. Tirando essa decisão do CNJ, que restringiu aí as decisões administrativas, tem alguma perspectiva de esse aumento explosivo, pelo menos desacelerar? Atualmente, essa decisão do CNJ é a única perspectiva de desaceleração do pagamento ali de supersalários. O governo federal, o executivo, tentando também, Toledo, colocar isso dentro de uma discussão mais ampla sobre corte de gastos, como você fala bastante disso também no AOR, enfim, há uma força-tarefa ali para tentar ver de onde que vai tirar os recursos para o ajuste fiscal e atualmente isso pode ser que ganhe alguma força pelo momento político que a gente passa, porque você tem esse discurso cada vez mais inspirado ali numa coisa de luta de classes, que casa um pouco, né, com esse mote do governo Lula de tirar dos mais ricos para dar dinheiro aos mais pobres. Os supersalários, essa categoria que é muito pequena em relação ao total de funcionários públicos, são juízes, procuradores, promotores, é muito pouca gente perto de todos os funcionários públicos que ganha esse tipo de supersalário. Então você tirar dinheiro desse pessoal que já tem os maiores salários, tirar esses adicionais, esses extras ali, entra bem dentro desse discurso e está sendo colocado como uma moeda nas negociações ali para o ajuste fiscal. Mas que fique bem claro aqui, a gente está falando, no caso judiciário, de 10 bilhões de reais por mês, isso é óbvio que faz diferença, é dinheiro, mas não faz tanta diferença quanto outras medidas que o governo vem propondo e vem estudando. Mas tem 10 bilhões por mês? Não, por ano, desculpa. Não faz tanta diferença quanto outras medidas ali.
O IOF são 15 bi, né? O aumento do IOF era para cobrir um rombo de 15 bi. Mas, enfim, para a gente encerrar aqui, isso tem algum impacto mensurável na opinião das pessoas comuns sobre o judiciário? A imagem do judiciário, de alguma maneira, é prejudicada por esse noticiário sobre a explosão de penduricalhos ou por causa de outras razões? A última pesquisa que o Movimento Pessoas à Frente encomendou para o Datafolha, acho que foi no ano ali de 2023, se não me engano, mostrava, enfim, uma rejeição da população, 93% se posicionando contra os supersalários. Tem outras pesquisas sendo feitas recentemente mostrando também uma queda da confiança da população no judiciário. Certamente, Toledo, há um impacto ali, as pessoas leem, as pessoas assistem o noticiário, elas veem esse tipo de coisa acontecendo na confiança das pessoas nesse poder, que é muito importante, como a gente viu, né? Você teve recentemente essa tentativa de quebra institucional ali e quem segurou, de certa forma, foi o judiciário. Então, no momento que eles começam a perder esse tipo de respaldo da população ali, você pode ter mais problemas para frente. Essa é uma questão para outro Wall Prime, mas sem dúvida nenhuma é fundamental que a população, que as pessoas acreditem e confiem na justiça para o país poder funcionar. E, como você mencionou, a justiça teve um papel fundamental para evitar um golpe de Estado no Brasil ali no 8 de janeiro, antes e depois. E continua tendo um papel fundamental para punir os responsáveis por essa quebra da ordem institucional. Agora, isso daqui em paralelo não significa que esse aumento do poder e da influência do judiciário possa servir de carta branca para você triplicar os penduricalhos da categoria num período curto de tempo, né? Eu vejo até como o contrário, né? Seria necessário para que o judiciário, para conseguir ter a confiança nessas decisões, às vezes mais duras, que tem tomado, que ele procurasse aquela coisa, né? A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer também. E neste caso não é só parecer, né? Ele precisa se mostrar para a população como um poder que respeita o teto, né, do funcionalismo, que não tem subterfúgios para aumentar os seus próprios vencimentos. Lembrando que é tudo legal, né? Não tem nada disso que a gente mencionou aqui que tenha sido condenado pela própria justiça como algo ilegal. É que nem aquilo que se convencionou chamar de elisão fiscal. Você aproveita, conhecendo muito bem as regras, como ninguém mais conhece tão bem quanto, né? Se aproveita disso para ganhar benefícios que outras categorias não conseguem ganhar. Exatamente, está tudo dentro da lei, mas não está tudo dentro do que a gente espera, né? Da justiça social, pelo menos se a gente levar em conta o aumento dessa diferença de 33 para 43 vezes a remuneração de um magistrado em comparação a quem ganha um salário mínimo. Se as pessoas quiserem ler, souber mais detalhes da sua reportagem, onde é que elas encontram? Na minha coluna, no UOL, a gente tem uma série de reportagens recentes ali sobre o tema. Então, noticias.uol.com.br/colunas/Thiago-Malli ou procura no Google UOL Thiago Malli, que você acha mais fácil. Muito obrigado, Thiago Malli. Até a próxima. Valeu, Toledo. Obrigado novamente pela oportunidade. Quem assina o UOL também pode acessar e ler mais reportagens e colunas do Thiago Malli, assim como de todos os outros colunistas do UOL, e somos muitos, né? Os assinantes também têm acesso a todo o acervo jornalístico do UOL e também consegue aproveitar descontos em ingressos de cinema, desconto em peças e festivais de música e tem acesso ao UOL Play e muito mais. Confira lá no assine.uol.com.br. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com o repórter e colunista do UOL, Thiago Malli. O roteiro é da Clara Relstad. A captação é da Laura Kapeliushnik. O desenho de som é do Lucas Zacarias. A trilha sonora original composta pelo João Pedro Pinheiro. E a trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapeliushnik. O podcast é um produto do UOL Prime. O Diego Assis é o gerente-geral. O Alexandre Gimenez é o diretor de reportagem. E a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio.